Evangelho, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acompanhando a Santa Liturgia, damos prosseguimento à nossa meditação ao 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. O texto de hoje começa recuperando o versículo 7 e dessa forma completando o discurso do Senhor. Nosso Senhor investe os discípulos, como falávamos ontem, da autoridade que lhe é própria como Messias e os envia a caminhar pelos caminhos que ele próprio deveria percorrer, deixando assim clara a aliança entre o discípulo e o Senhor. Ontem falávamos que para a consolidação dessa aliança, além da escolha e da investidura feita pelo Senhor, era preciso que o discípulo declarasse uma adesão por meio da obediência, deixando-se guiar por Deus através de um caminho inédito. E esse caminho inédito não era apenas um novo itinerário enquanto lugar a ser percorrido no anúncio do Evangelho, mas um deixar-se guiar de maneira plena, que o próprio Senhor possa modelar a nossa história e dessa forma nos conduzir segundo o seu coração. Então temos aqui a dupla realidade desse caminho. Não um caminho pensado e elaborado por mim, mas proposto por Deus, que supera as minhas previsões e, sobretudo, supera a minha estabilidade de segurança, ou seja, aquela experiência que normalmente tenho e que me ajuda na estima de si, de manter tudo sob um controle regimentado da minha própria sensibilidade. Deus extravasa. Deus vai além daquilo que eu possa estabelecer como minha segurança pessoal. Como assim, padre? A linguagem está parecendo que está ficando complicada. O senhor está botando muita psicologia nessa sopa. Não, calma. Vamos devagar. Por exemplo, falamos muitas vezes de segurança pessoal. E nos sentimos, por exemplo, muito seguros quando sabemos que as nossas relações com as pessoas à nossa volta estão muito bem controladas sobre a experiência da verdade e da sinceridade. Procuramos continuamente observar o quanto o outro é sincero e verdadeiro conosco e atirarmos provas que nos assegurem isso. E ao mesmo tempo procuramos oferecer por eles sinceridade e verdade naquilo que falamos. Mas eis que acontece que a outra pessoa, enfim, não demonstra sinceridade ou então não age com a verdade em relação a mim. Isso pode nos desestabilizar no que diz respeito à nossa segurança pessoal na relação com o outro.
vai ser preciso ir para uma medida superior àquela que até agora eu usava, porque talvez eu usasse algumas formas de controle para certificar-me de que o outro estava sempre dizendo a verdade e sendo sincero. Por exemplo, perguntava 2, 3 vezes a mesma coisa, pedia continuamente que ele demonstrasse, ainda que não diretamente, indiretamente, que aquilo que fala é realmente um sentimento que lhe está presente no coração constantemente e outros meios a mais. De repente, o outro extrapola esse meu limite e age sem ser na verdade ou age sem sinceridade. E isso me leva a ter que alargar a medida para poder manter essa relação dentro da ordem do amor e do vínculo com o outro. Isso seria suficiente para dizer, por segurança, é melhor terminarmos o vínculo entre nós, é melhor que nós nos afastemos, porque dessa forma, eu me protejo de um sofrimento que você possa me causar e 2, não me torna um constrangimento para você. Só que, na verdade, o Senhor nos ensina através do Evangelho e o Senhor quer educar o nosso coração a seguirmos por um novo caminho, o que significa estabelecer sobre nós novas medidas. Isso já conhecemos, só estamos usando uma linguagem agora diferente para poder falar de coisas que já sabemos. A medida do amor é uma medida que vai aprendida, que nós aprendemos dentro da experiência com os nossos irmãos e irmãs, a medida do perdão, melhor dizendo, ao longo da nossa vida. Mas o ponto de partida, como já falamos outras vezes, e ao mesmo tempo aquela referência última que nos sustenta na hora de colocarmos em prática com a segurança de que vai dar certo, é o testemunho do perdão de Deus por nós. É a forma como o Senhor nos perdoa, é como o perdão vem vivido, celebrado por Deus na relação conosco. É essa medida que nos dá uma nova perspectiva de segurança na hora de nos relacionarmos com o outro. É essa medida que nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa força interior, que não vem apenas do empenho e da capacidade de resistir às ameaças ou então às feridas que o outro possa causar, mas que vem agora participada de um conhecimento que vai para além daquilo que o outro possa realizar na sua limitação em relação a mim e daquilo que ele possa fazer em relação aos meus sentimentos. Eu tenho agora uma referência que me completa a partir de uma realidade que está para além da nossa relação e que me traz de volta para dentro dela. O Senhor sempre perdoa e nos envia para que nós possamos perdoarmos-nos uns aos outros. Desse modo, em Cristo e na relação com Deus, Ele sempre me recoloca no caminho da aliança, me recoloca no caminho da comunhão. Me envia, podemos por assim dizer, por um caminho novo. A estrada é aquela de viver em comunhão contigo, mas as medidas que agora me levam a caminhar nessa estrada, aquilo que trago comigo, são medidas novas. Da mesma forma como o Senhor nos trata, da mesma forma como o Senhor nos ensina, da mesma forma como o Senhor nos ama, amai-vos uns aos outros. Não é mais o caminho da reciprocidade e da proporcionalidade, como normalmente acreditamos ser o caminho ideal, mas é o caminho do dom, o caminho da entrega. E só podemos permanecer entregando se temos uma fonte da qual recebemos o que realmente nos sustenta. O que não faz o outro se tornar uma realidade alheia e dispensável, mas me dá força suficiente para me entregar pelo outro, até mesmo quando o outro, na relação comigo,
volta atrás no seu compromisso de amor. Essa relação com Deus me permite de permanecer amando quando a reciprocidade falha, de permanecer amando quando a oferta do outro não acontece. E essa permanência no amor é o que nos assegura a certeza de uma conversão e a possibilidade de uma autêntica transformação e até mesmo da volta da comunhão. Porque Deus, permanecendo amando nos nossos confrontos, na relação conosco, nos assegurou a salvação, nos assegurou o seu perdão, nos assegurou o caminho que nos levou à contrição e, por fim, à confissão de nossos pecados e que nos deu a possibilidade de amarmos outra vez com a certeza de que esse amor seria aceito depois de tudo o que aconteceu. Essa é a fonte inextinguível que nos acompanha. É esse Senhor, se pegamos o Evangelho de ontem, que nos escolhe e nos envia em seu nome e nos toma em suas mãos, como ouvimos outro dia na meditação, através das palavras de São Francisco, nessas mãos a qual somos convidados a nos entregarmos inteiramente, e Ele vai nos conduzir pelos caminhos por onde vamos percorrer em seu nome. Um caminho edificado pelo Senhor, porque não se trata das estradas no mundo, mas das estradas que nos levam ao coração de nossos irmãos, à alma do outro, para anunciar ali, terra bendita e escolhida por Deus, a salvação que vem dele. É ali que nós vamos anunciar. Não é um anúncio aleatório pelos ares, mas é um anúncio que vai ao coração do homem. Por quê? O coração que se deixa alcançar por Deus e que volta a viver a aliança com Deus, recupera aquela autoridade do livro da Gênesis, de chamar à ordem e de chamar à vida tudo aquilo que foi disperso pelo pecado. Então o Senhor nos conduz por uma estrada que nos leva ao coração do outro. E esse caminho o Senhor vai modelando e preparando, porque esse caminho nós percorremos com o nosso coração. Essa estrada, por assim dizer, espiritual, ela vai sendo conduzida por Deus. Se o meu coração estabelece as suas medidas e eu digo, bom, Deus tem que se virar nesse caminho aqui, não. Permita que o Senhor estabeleça as suas medidas sobre o seu coração e a sua vida, para que assim você consiga chegar até o coração do teu irmão e ofereça a ele a vida que do Senhor você tem recebido. Evangelizar é anunciar ao outro a salvação que vem de Deus, mas isso não é feito por homens e mulheres mortos, mas por homens e mulheres que foram ressuscitados por Cristo. Por homens e mulheres que abraçaram e acolheram a voz do Senhor, e essa voz transformou o íntimo de suas vidas e os trouxe outra vez para a esperança, para a verdadeira fé, para anunciarem a alegria que gratuitamente de Deus receberam. Por isso a continuação do Evangelho de hoje, o que gratuitamente recebestes, deveis oferecer. O Senhor nos investe com a autoridade que lhe é própria, a autoridade messiânica, de anunciar a boa nova do reino dos céus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, todas as ações messiânicas, a vitória sobre o mal, o exorcismo contra a força diabólica, a purificação e a ressurreição, a chamada outra vez à vida e à dignidade, outrora perdida e ofendida pelo pecado, e o anúncio da graça. Então, essas três realidades que marcam a vida do discípulo do Senhor que é enviado, essas três realidades que nós vamos anunciar,
Essas três realidades para as quais o Senhor oferecerá tantos sinais durante o anúncio, são três realidades que, por primeiro, o Senhor quer edificar na nossa vida. Ou seja, triunfar sobre todo aquele pensamento, mentalidade, disposição e inclinação que em nós já está maculado pela presença do maligno. Tirando e levando, ou melhor, cortando, podando tudo aquilo, todo aquele modo de pensar, toda aquela sensibilidade que já foi transviada na direção do espírito de vingança, do espírito de rivalidade. Quantas vezes na nossa casa, só um exemplo, meus irmãos, somos chamados, e ontem falávamos a respeito disso, de anunciar o Evangelho e de repente nos topamos com uma crise de rivalidade. Como assim uma crise de rivalidade, padre? Dá um exemplo para a gente poder entender. Por exemplo, eu tenho que, junto com a minha esposa, cuidar da minha casa para que possamos estar bem, em segurança, em paz. E é claro que todos nós queremos que as coisas caminhem adequadamente dentro de um espaço de ordem e de equilíbrio. Mas se compete à sua esposa preparar, digamos assim, o jantar naquele dia, não vai ali a ficar dando sugestão do que ela tem que fazer ou deixar de fazer, como tem que ser feito ou deixar de ser feito. Acompanha ela. Fica do lado, ajuda, corta uma coisa, corta outra. Divide uma opinião. Pode propor uma opinião, mas, sobretudo, se alegra por estar junto e por vê-la cumprindo um cuidado que naquele momento compete a ela, ou ela teve sobre si a delicadeza de chamar essa responsabilidade de fazer. Senão, sem nos darmos conta, daqui a pouco abrimos uma competição de quem tem a melhor ideia, quem sabe fazer, e se torna muito chato conviver com uma pessoa que acha que sempre tem razão e está dizendo o que precisa ser feito para os outros. Rapaz, isso é de virar o estômago, hein? Não vamos cuidar disso entre nós. Às vezes um irmão sugere ao outro irmão um modo de estudo ou um estilo de estudo, mas aquele teu irmão mais novo tem um estilo diferente ou então não está ali naquele momento muito interessado em ouvir o que você tem a dizer. Você disse por preocupação, por cuidado, mas ele não está no seu melhor momento de interesse. E se você colhe essa desmotivação dele ao interesse de te ouvir e trata isso como um rechaço ou como uma ameaça, e agora começa a desmerecer a forma como ele estuda, porque se sentiu um pouco desprezado pela atitude que ele teve, do bem que foi desejado, a gente está passando agora a um conflito indesejado. Foi pensado um bem, mas não foi calculado o equilíbrio daquela ação. Os meus afetos não foram modelados. Eu não purifiquei antes no desejo de amor tudo o que sinto em relação ao meu irmão. E ou por não ter o hábito, ou por ter sido um descuido, acabei me levando muito rápido pela impressão que me deu. Às vezes ele estava só de cabeça cheia, ou então às vezes ele estava aborrecido mesmo comigo, ou talvez já exista até entre nós, são 3 graus diferentes, ok? Entre nós um espírito de competitividade, então, da minha atenção ao momento alheio a nós dois que possa estar acontecendo com meu irmão, que eu não tive a sensibilidade de perceber, ou até para tentar corrigir algo que já se estabeleceu entre nós, 3 níveis diferentes, mas para essas 3 realidades, para todas as 3, antes eu preciso fazer uma modelagem do meu afeto à luz do amor que sinto, purificar, ou seja, a compreensão e a sensibilidade de amor pelo meu irmão, cotidianamente. O que significa falar com o meu Senhor sobre o amor que sinto pelo meu irmão, aprender a admirá-lo, fazer memória dos momentos em que celebramos a alegria, recordar que ainda que exista diferenças entre nós, o amor que sinto por ele permanece sempre no fundo e isso merece não só ser recordado, mas ser celebrado. E recordado especialmente nos momentos que entre nós se acendem as diferenças. Porque se quero transmitir ao meu irmão uma sensibilidade maior ou um método melhor
na forma de estudar, eu quero, antes de tudo, vê-lo crescer, mas, sobretudo, faço isso porque eu amo. E se o amo, estou disposto a acolhê-lo na sua criatividade por ouvir para crescer, mas também de acolhê-lo no momento da sua limitação e fechamento. Quando por alguma agitação, ou por dispersão, ou por afetos ainda conflitantes entre nós dois, ele não queira estar disponível para mim. Também, se o amo, sou chamado a amá-lo quando ele está assim. Do contrário, aquilo que deveria ser uma obra boa se torna uma rivalidade, que depois se traduz em troca de ofensas e pode se traduzir em distanciamentos, e depois naquela busca de quem tem razão, que um observa o outro não mais para admirar e se alegrar, mas para recolher argumentos, para recolher munição, para uma próxima troca de antipatias. Não, não está bem. Assim não está bem. Assim a gente está se dispersando, não é verdade? Então fica aqui essa sugestão. Parece uma sugestão boba, mas porque nós estamos nos tornando uma sociedade tão agitada e tão colocada para fora das relações. É paradoxal isso, porque parece que as redes sociais nos fazem estar em infinita dinâmica relacional, não é verdade? Mas é uma dinâmica relacional que pode ser tão alheia à experiência consigo mesmo, porque a gente, de certa forma, externaliza e recolhe, mas não vive o confronto, né? O colocar-se diante do outro em seus afetos. A gente, no nosso privado, recolhe a afetividade que o outro demonstrou e segundo a nossa leitura. E depois a gente transmite a nossa afetividade e o outro recolhe através do que foi lido, através do áudio que foi ouvido, a partir da sua própria sensibilidade, mas não tem aquele espaço que a relação a dois, olho no olho, assegura de você confrontar se o que você está recolhendo é realmente o que o outro está querendo lhe dizer. E aprender a querer ouvir isso da outra pessoa e recolher com o outro o afeto que ele lhe demonstra. E de querer oferecer e fazer conhecido ao outro e participar ao outro aquele afeto que está dentro de si. E não se contentar somente em externalizá-lo, mas em fazer comunhão sobre isso, né? Que significa externalizar e acompanhar a forma como o outro lê para que realmente o que está em mim se torne dele. Isso é belíssimo, isso é vida. E essa dinâmica das redes sociais, a dinâmica do nosso chamado mundo virtual, tem empobrecido bastante essa experiência. E em casa, às vezes, então falando da referência, a referência é essa: admirar sua esposa, seu esposo, enquanto está fazendo um afazer doméstico. Simplesmente admirar, estar ali, olhar e se alegrar com aquilo e no coração recolher os sinais das boas atitudes, dos bons gestos. Você como esposa, como esposo, precisa ter essa alegria na sua vida de apreciar o agir da sua esposa, apreciar o agir do seu esposo. Um olhar silencioso, amigável, amistoso, encoraja outra pessoa, já por si, sem precisar de palavras. Às vezes sentimos medo do olhar das pessoas com quem dividimos a vida, porque tamanho é o espírito de cobrança que às vezes se cria, de competitividade, que o olhar do outro se torna um olhar ameaçador ou uma interpretação ameaçadora sobre ele. Mas Jesus, onde estamos, meu Deus? Não fomos enviados para sermos ameaçadores ao outro, mas para levar ele, para expulsar tudo aquilo que vem do maligno, para purificar e ressuscitar, para curar e anunciar a alegria de uma esperança. Cristo ressuscitou, vivo, está no meio de nós. Esse é um exercício muito importante e simples de ser feito. Não é tão complicado, mas a gente precisa praticar. De início você pode falar: e que é? Vai ficar agora aí parado me olhando desse jeito?
Podem ter algumas estranhezas de início, mas isso é natural. E fala também a respeito da distância dessa experiência do nosso cotidiano, porque é visto com estranheza, quando deveria ser algo habitual entre nós. Nós dizemos na Sagrada Escritura e na Santa Liturgia que os olhos do Senhor nos acompanham e zelam por nós dia e noite, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Ah, se o olhar de minha esposa e de meu marido fosse o testemunho desse olhar do meu Senhor que com carinho cuida de mim. Esse olhar que me ama no silêncio, que me acompanha, que não me deixa sozinha, que sorri com a minha alegria, que chora com as minhas lágrimas. Esse olhar que é para mim amparo, proteção, é carinho. É também um olhar atento, pronto a me instruir, mas um olhar que não me deixa dúvidas. Um olhar de quem me ama. Oh, meu irmão, minha irmã, isso te merece. Vamos colocar isso em prática. O Senhor está nos enviando por uma estrada e ontem falávamos, o primeiro lugar a anunciar é a casa de Israel, é dentro da nossa família. Vai, vamos lá, vamos dividir essa meditação, vamos ouvir juntos em família essa meditação para recuperar esses traços que são fundamentais para a nossa vida em família. Também entre nós, irmãos, exercitar um pouco da generosidade. Entre nós, esse olhar cuidadoso, né? Muitas vezes os irmãos têm que dividir quarto. E aí começam a vigiar assiduamente a tarefa que está sendo deixada de lado pelo outro, né? Vamos ser colaboradores na aliança, nada mais concreto do que se fazer presença amiga. Teu irmão está agitado, teu irmão está preocupado, você sabe uma coisa que ele gosta? Você conseguiu dar uma paradinha no teu estudo, foi na cozinha preparar um lanche para você? Ele gosta de Nescau também. Cara, bota meio copo de leite, bate ali uma colher de Nescau e separa 3 daqueles biscoitos que você sabe que ele gosta também. Mas se a gente não é habituado a olhar para o outro, se a gente não é habituado a esse mesmo exercício que o padre estava propondo para os casais, a gente não vai saber disso. E a gente não vai conseguir ter uma sensibilidade para além da preocupação conosco. Então esse tipo de coisa não acontece, você está entendendo? Não acontece porque a gente está se desabituando a ter esse tipo de sensibilidade. Então a gente precisa recuperá-lo. Vale o mesmo exercício. Aí você conseguiu, você está mais light no estudo, você foi na cozinha, você parou, fez aquela pausa, está vendo que teu irmão ainda está tenso ali com os estudos e tudo mais, bate aquele meio copo de leite com Nescau, pô. Pega 4, 5 biscoitos, passa lá no quarto, fala, e deixa com ele, fala, preparei para você. Ou então você vai lá e pergunta, fulano, quer que eu prepare para você? Se você tem medo da resposta dele, prepare, coloca lá, né? Coisa quando já está pronta e colocada, a gente, a gente, a gente come. É a mesma na casa. Às vezes a gente tem. Eu moro aqui numa casa que tem muitos sacerdotes e às vezes fica um pacote lá fechado que ninguém tem coragem de abrir. É coisa até boa, mas ninguém abre. Um vai deixando para o outro, deixa ali encostado, pronto. Você abre, a coisa acaba rapidinho. Ainda mais quando é bom, vai rápido. Então, às vezes, se a gente toma a iniciativa, mas isso com o tempo você vai percebendo que as iniciativas de bom afeto em relação ao outro, vamos colocar assim, ou de afeto positivo, pegando a linguagem da psicologia, elas têm uma tendência maior a serem acolhidas no decorrer do tempo. Então, tratando-se de um afeto positivo e tratando-se de uma iniciativa gratuita, né, sem uma motivação prévia que o outro espera como restituição, ou seja, você livremente levantou, foi fazer uma coisa para você, percebeu que aquela hora também ele poderia estar com fome, também ele, e que você já sabe que ele... Agora, claro, se teu irmão é um que quando está com fome não passa nem um dedo d'água porque a fome desaparece completamente, ele fica, não vai preparar um negócio desse, porque talvez ele não coma, deixa para preparar quando você perceber que ele vai fazer a pausa dos estudos, entendeu? Ou então deixa separado e oferece depois. Agora, se você sabe que seu irmão não tem essa crise de inapetência quando está sob tensão, vai, prepara e oferece. Olha aí o afeto positivo sendo usado. Olha aí você tendo o cuidado e o carinho por ele. Olha aí você
cuidando da sua sensibilidade materna, se preparando também para uma vida que te espera como mãe, preparando a sua sensibilidade paterna para uma vida que te espera como pai, mas, sobretudo, vivendo em família e celebrando Cristo ressuscitado. Porque não é apenas um bem-querer que nos move, mas é um chamado e um envio que o Senhor fez por nós. Nós não temos uma fonte que se limita com o altruísmo ou então com a boa convivência sem conflitos. A gente tem uma fonte que transcende a nós mesmos, uma fonte que vem de Deus e que nos leva para Ele e que vai para além do espírito altruístico ou de reciprocidade. Isso é fantástico, isso é viver o Evangelho concretamente dentro da nossa casa. Não vai ser com grandes discursos que nós vamos começar a calcar as mudanças na nossa família, mas é recuperando essa humanidade transfigurada através da experiência de fé. Essa humanidade que se deixa remodelar por Cristo. Essa humanidade que segue Cristo, caminho, e não um caminho próprio, seu, uma humanidade que segue quase que instintivamente um caminho que no final das contas é marcado pelo pecado e vai levar sempre a distorções. Mas ver a minha humanidade ser agora caminho que leva a Cristo, porque é uma humanidade transfigurada por Cristo. É uma humanidade que vai sendo novamente resgatada, remodelada, transformada à luz do Evangelho e se torna anúncio de Deus, chamado de Deus para a vida do meu irmão. Isso te merece. A sua família também merece viver essa experiência. Esse testemunho é pela nossa santidade. Isso é muito importante. Ainda teria tanto para falar, meus irmãos, já chegamos aos nossos 30 minutos da meditação. Eu queria dividir com vocês o texto de Santo Agostinho. Vamos então recuperar amanhã para a gente dividir o texto de Santo Agostinho, que nos chama depois a viver ao lado dos santos, escolher, dividir o que nos anima na santidade. E, de certa forma, é o que estamos propondo hoje através do Evangelho, o que o Senhor nos fala. E ele vai dizer, por fim, só para pegarmos, peço a vocês a paciência para agancharmos mais um minuto nessa nossa meditação. O Senhor, na segunda parte do Evangelho, ou seja, do versículo 11 até o versículo 15, ele nos faz essa grande referência. Oferecer a paz e receber a paz. A aliança está em ser uma oferta de paz pelo outro. Mas essa oferta de paz se faz no acolhimento do ouvir. Ouvindo a Deus, eu me torno uma oferta de paz pelo meu irmão. Ao receber essa oferta de paz com o coração aberto, através da minha presença, ou seja, a minha voz, a minha vida ao lado do meu irmão, se torna agora voz de Deus, para que ele acolha a Deus e se torne, por sua vez, oferta de paz. Entende? Ninguém oferece a paz ao outro sem primeiro acolher a voz do Senhor. Eu acolho a voz do Senhor e me torno oferta de paz, porque entrego, em nome de Deus, a minha vida pelo meu irmão. E ao receber esse dom, porque a paz ela sempre gera fruto, o meu irmão consegue assim ouvir Deus que fala com ele. Que alegria perceber que Deus está falando com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa família, através das transformações que Ele tem realizado em nossas vidas. Como isso edifica no nosso coração uma autêntica esperança e um desejo de comunhão tão forte. E a partir desse momento o outro vai acolhendo a palavra de Deus e se torna também ele, por mim e por tantos outros, uma oferta de paz. Ali está a nossa aliança. A nossa aliança acontece quando, por fim, ambos escutam a voz de Deus e se oferecem como oferta de paz um pelo outro. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Priscila e Santo Áquila, amigos de São Paulo, e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.